Olá, meus amigos, mais uma vez eu cumprimento a todos vocês aí com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu amigo irmão Márcio Leite. Isso, Márcio Leite. Hoje são exatamente dia 20 de setembro de 2022, para a glória de Deus. E aproveitando esta oportunidade, um dia especial, um dia maravilhoso concedido por Deus, se eu não me engano, hoje é terça-feira. Isso, terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, para a glória de Deus. Eu quero deixar uma mensagem para o teu coração, para o meu coração, acerca de uma palavra que muitos têm usado. As pessoas falam para você assim: nós somos salvos pela graça. Mas as pessoas dizem: nós somos salvos pela graça. Mas porém, quando eles dizem que é salvo pela graça, que nós somos salvos pela graça, eles querem permanecer nos erros de pecado. Muitas vezes nós profetizamos dessa forma: eu sou salvo pela graça. Mas aonde, até que limite há em nós a graça? E outros dizem: não preciso de obras, não preciso fazer as obras, porque eu sou salvo pela graça. Meu querido, não pense dessa forma. Nós somos salvos pela graça, e a graça só se encontra na pessoa bendita de Cristo. Isto, como é que eu posso dizer para você que nós somos salvos pela graça e permanecermos pecando contra Deus? Pecarmos voluntariamente, nossa livre espontânea vontade. Eu sou salvo pela graça, não tem importância de eu pecar, eu faço o que eu quero, eu tenho livre arbítrio, eu posso fazer isso, fazer aquilo, porque nós somos salvos pela graça. Mas, meu amigo, nunca se esqueça, nós somos salvos pela graça, mas a graça, ela vem de Cristo. Se você não tiver a Cristo, você não receber a Cristo, você não tem como se justificar que é salvo pela graça. Nós somos salvos pela pessoa bendita de Jesus Cristo, e é Ele que nos concede a graça. Lembra que Jesus falou para Paulo, no livro aos Romanos 6, primeiro fala para você acerca da graça. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, isso, livro aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 1. A mensagem diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder de pecado. E isto, aos Romanos, capítulo 6, versículos, isso, capítulo 6, versículo 1. Diz bem claro para você hoje, nesta manhã de terça-feira, dia 20 de setembro, 2022, para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus, livro aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 1. A mensagem: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha só que Paulo está falando para você nesta manhã, para nós, através de Cristo, na direção do Espírito Santo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde em nós? Será que nós podemos permanecermos no pecado para que a graça abunde em nós? De maneira nenhuma. Se você é salvo pela graça, você tem que estar na presença de Cristo, fazendo a vontade dele, obedecendo teus estatutos, seus ensinamentos. E não basta eu dizer: eu sou salvo pela graça, se eu não estiver em Cristo. Nós devemos estarmos na presença de Cristo para que nós confessarmos que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, mas esta graça só encontra na pessoa bendita de Cristo. Não pense você, não vamos pensar eu, pensar nós, não vamos pensar dessa forma: eu posso continuar pecando, eu posso continuar fazendo a minha própria vontade, eu posso escolher meu livre-arbítrio porque sou salvo pela graça. Não pense dessa forma, meu querido. Eu não preciso das obras para que eu seja salvo, apenas preciso da graça. E aonde está a graça?
A graça está em Cristo Jesus. Lembra o que disse também a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9? Isto, você viu que Jesus falou para Paulo? Paulo tinha um espinho na carne, ele pediu ao Senhor Jesus para que viesse repreender aquela enfermidade, para que ele viesse ser curado. Mas Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta. Quer dizer, a minha graça já é tudo da tua vida. A minha presença, a minha misericórdia, o meu amor já é tudo da tua vida, Paulo. Então o que é a graça? A graça é um favor imerecível. Nós não somos perfeitos, nem tampouco santos, mas nós podemos buscar aperfeiçoar-nos em Cristo através da palavra de Deus. Irmão Márcio, nós somos salvos pela graça. Sim, nós somos salvos pela graça no momento que nós recebemos Jesus Cristo, porque a graça só se encontra na pessoa bendita de Cristo. O próprio Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. Livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9. Jesus falando para Paulo: a minha graça te basta. E talvez você pode pensar dessa forma: nós, todo o povo é salvo pela graça, um favor imerecível, mas não quer receber Jesus, não quer ter Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma, não quer receber Jesus como teu Senhor. Lembra que Tomé disse para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse para Paulo que o Espírito não tem carne. Tomé, ele queria ver Jesus Cristo fisicamente para acreditar na ressurreição de Cristo. Então ele esperava ver Jesus primeiro, tocar em Jesus, para acreditar na ressurreição de Cristo. Tomé. E o Tomé, naquela dúvida, naquela incredulidade dele, o Senhor Jesus permitiu para que Tomé viesse tocar no corpo físico dele, que ele havia ressuscitado em carne ainda. E Jesus falou para Tomé: o Espírito não tem carne. Então Jesus veio em carne, ressuscitou em carne e se manifestou entre os discípulos e a todos aqueles que tinham ali contemplado o Senhor Jesus Cristo fisicamente. Mas Tomé só queria acreditar na ressurreição de Cristo ao tocar em Cristo. E o Senhor Jesus disse para Tomé: porque viste, criste. Mas eu te digo, antes, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, meus amigos, não pense você que nós somente somos salvos pela graça, pela misericórdia sem estar em Jesus. Para que nós sejamos salvos pela graça, para que a graça de Deus abunde em nós, nós devemos estar na presença de Cristo. Paulo, ele falou para Jesus, repreendeu a enfermidade no corpo físico dele. Ele tinha um espinho na carne, isso é mistério de Deus. Então Jesus chegou para Paulo e disse: a minha graça te basta. E mais a seguinte, a palavra de Deus diz para nós que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. E esta graça, meu querido, só se encontra em Cristo quando o homem e a mulher entregam a tua vida para o Senhor Jesus. Irmão Márcio, nós somos salvos pela graça, não precisamos de obras. As obras não te salvam. As obras não vai nos salvar, mas aquele que nos salva, Ele deixou para você, para fazer a obra dele. Nós devemos trabalharmos para o Senhor, levarmos a Tua palavra às nações. Nós falhamos, todos nós falhamos,
Mas enquanto o homem se chegar ao arrependimento, o Senhor Deus de Israel, o Senhor Jeová Deus, Ele usa de misericórdia para te perdoar em nome de Jesus Cristo. Que diremos, pois? Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Está observando? Paulo fez uma pergunta. Que diremos, pois? Viveremos no pecado para que a graça abunde em nós? E ele diz mais adiante: de maneira nenhuma. Nós não devemos pecarmos voluntariamente, nossa própria vontade, para que a graça venha abundar em nós. Não vamos pensar nós que apenas somos salvos pela graça se nós não chegarmos a Cristo. Pela graça sois salvos. E esta graça só se encontra na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado, que o Senhor Jeová nos enviou para que nós possamos, pela graça que é o próprio Cristo, sermos salvos. As obras sozinha, ela não nos salva verdadeiramente. Você pode fazer o bem. Lembra que o apóstolo Paulo disse: por mais que eu doe a minha riqueza, os meus bens para os pobres, ainda não tiver amor, nada seria. Paulo disse: por mais que ele viesse doar os teus bens, a tua riqueza para os pobres, por mais que ele viesse fazer isso, mas sem o amor, ele nada seria. E que amor é esse? É apenas o amor sentimental? Não. A Bíblia diz para você que Deus é amor. A caridade é o próprio Deus no interior do homem. Paulo deixou exemplo para nós. Mesmo que eu venha dar todos os meus bens, a minha riqueza, um exemplo, entregar, repartir com os pobres, mas não tiver o amor, nada seria. Você pode repartir seus bens para o próximo, pode encher de riqueza, você vai dar do bem do melhor para ele, pode fazer isso, você pode usar de caridade fisicamente dizendo, mas se você não tiver o amor, e esse amor é quem? É o Senhor Deus de Israel, porque Deus é amor. A Bíblia diz que o amor sentimental, o amor que nós sentimos, assim, humanamente falando, esse amor sentimental, ele perece na morte. Eclesiastes capítulo de número 9, 6. A Bíblia diz para você que o nosso amor sentimental, até mesmo o nosso ódio, tudo isso perece na morte. Mas o amor verdadeiro, que é Deus, ele permanece. Em nossa vida espiritual, nós temos a esperança, a fé, o amor. Nós podemos termos fé, nós podemos ter a esperança, nós podemos termos o amor. Dessas três coisas, a única que permanece é o amor. Na morte, meu querido, a nossa fé, vai embora. Na morte, a nossa esperança, acaba-se. Mas a única que permanece é o amor, porque o próprio Deus, ele é amor. É ele que permanece. No dia que o homem descer a sepultura, vier voltar para o pó, o teu amor sentimental vai junto, perece. Até mesmo o ódio perece na morte. A esperança perece na morte. A fé perece na morte. O único que permanece é Deus, pois Deus é amor. Então não pense em você, não vamos pensar nós. Eu sou salvo pela graça. É que o apóstolo Paulo disse: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que
a graça abunde? Ele diz: de maneira nenhuma. Romanos 6, primeiro, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está entendendo? Como eu posso dizer que sou salvo pela graça, mas eu permaneço no pecado? Como pode dizer que a graça está em mim, se eu ainda permaneço no pecado, para que a graça venha abundar em mim? Então, quando um homem e a mulher recebe a Cristo, que tem a graça do Senhor Jesus na tua vida, pelo amor do Pai Celestial, nós não vamos mais permanecermos no pecado, voluntariamente dizendo. A Bíblia chega a dizer para você: pela graça sois salvos. E a nossa salvação está na pessoa bendita de Cristo. Você, meu amigo, nós, povos e nações, nós somos salvos pela graça quando nós estamos em Cristo, porque Cristo é a própria graça. Ele diz para Paulo: a minha graça te basta. Para Paulo receber a graça de Cristo, que bastava para ele teve que estar em Cristo. E Paulo não tinha unicamente, somente a graça de Cristo na vida dele. Paulo, ele trabalhava, ele agia com fé. E muitos dizem hoje: não precisa fazer as obras, porque as obras não nos salvam. Sim, as obras sem Cristo não te salvam, mas você com Cristo, pela graça de Cristo está em você, você vai trabalhar. Esforça-te, tem bom ânimo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se for possível, trabalhar dia e noite para não ser pesado para ninguém. É uma obra espiritual, uma obra de ação. De que lhe adianta eu dizer que tenho fé se eu não tiver ação? E que adianta eu ter uma ação se eu não tiver a fé? A Bíblia diz para você que a fé sem as obras ela é morta. E olha só, a fé sem as obras ela é morta. Quer dizer, a fé, a tua fé, a minha fé, sem as nossas ações, sem as nossas atitudes, ela se torna morta. E até mesmo as nossas ações, que é concernente às obras, se nós fazemos a obra para Deus, trabalharmos para Deus, profetizar o nome dele, honrar ele apenas de lábios, mas não tivermos fé, é morta. Pois a fé sem as obras, quer dizer, a fé sem as ações, sem as atitudes, ela é morta, se torna neutra. E as obras também, as nossas ações sem a fé, sem acreditar, ela também é morta. Então assim, meu amado, lembra-te, nós somos salvos pela graça, no momento que nós estejamos com Cristo, porque sem Cristo não há graça. Cristo, ele é a própria caridade. Deus, ele é a própria caridade, porque Deus é amor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde em nós? De modo nenhum. Não vamos permanecer no pecado, de maneira nenhuma, para que a graça abunde em nós. Porque se você, eu, nós não fazermos aquilo que devemos fazer para o Senhor Deus de Israel, imagine você se Noé não tivesse feito as obras. Noé fez as obras, ele trabalhou na construção da arca, ele trabalhou, batalhou. Jesus também trabalhou. Vários discípulos após trabalhar para Cristo, vários homens de Deus, mulheres de Deus, trabalharam para o Senhor Deus de Israel. Então ele não tinha unicamente a fé, ele tinha ação. Abraão era um homem de fé, mas ele teve que agir, ele agia. Abraão foi salvo pela graça. Os irmãos antigos, Estevão foi salvo pela graça, João foi salvo pela graça, Paulo foi salvo pela graça, todos os povos de Deus fiéis até a morte foram salvos pela graça, e esta graça se encontra hoje na pessoa bendita de Cristo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como permaneceremos aí no pecado? Se estamos debaixo da graça.
você, eu, nós, estamos debaixo da graça, mas essa graça é o próprio Cristo. Não pensamos nós que não vão ser salvos apenas pela palavra chamada graça, favor imerecido. O Senhor Jesus, por amor a nós, Ele cumpriu com a tua obra em ação, Ele agiu para o Pai Celestial, Ele trabalhou para o Pai Celestial, Ele cumpriu a tua missão na terra e até hoje trabalha por nós. Trabalha por amor a nós. É que Jesus disse: eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. Então, meu querido, para você meditar nesta terça-feira, eu creio que agora já é tarde, uma tarde abençoada por Deus, dia 20 de setembro de 2022, para a glória de Deus. O teu irmão Márcio Leite, medita dessa mensagem, livro de aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir, todinho. Nós somos salvos pela graça, mas aquele que vive pela graça, está na graça que é Cristo, ele não permanece pecando voluntariamente. E a graça de Cristo nos basta, a misericórdia, o amor de Deus nos basta. Então lembra-te, pela graça sois salvos, mas essa graça se encontra na pessoa bendita de Cristo. Não adianta o homem falar, batendo no peito, que é salvo pela graça, mas negando Jesus. Não adianta o homem querer trabalhar, falar que está trabalhando para Jesus, fazer a vontade de Deus na obra, mas não tiver ali Jesus na tua vida, com a fé fervorosa no Senhor. Não olhe para os erros dos homens, não olhe para os erros humanos, porque você, eu, nós, todos nós estamos sujeitos a errarmos, a nos vangloriarmos, mas nós temos alguém por nós, que dá a nós a oportunidade de arrependimento. Pela graça sois salvos. Como viveremos no pecado se estamos na graça? Então a graça, se você está na graça, que é Cristo, e recebe de Cristo a graça verdadeira, você não permanece no pecado. Que Deus abençoe do teu amigo, irmão Márcio Leite. Amém? Fique para a tua meditação, livro de aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 1, Romanos 6, 1 em diante. E também livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9. Jesus deu para Paulo uma resposta maravilhosa, e dá para você hoje: a minha graça te basta. Sois salvo pela graça, pela graça sois salvo. Quem salva é Jesus, o enviado de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?